Olá, você! Antes de mais nada, que seja muito bem-vindo participar aqui do nosso congresso, Pensar Contabilidade, onde nós estamos aqui pensando contabilidade fora da caixinha, né? Pensando de uma forma mais ampla. E pensar contabilidade é pensar a contabilidade, mas é também pensar departamento pessoal, é também pensar o negócio de contabilidade, o escritório de contabilidade. E, nesse sentido, o Congresso está com muita coisa boa, muita informação, muito conteúdo de qualidade, e tem uma trilha específica, a qual está sob a minha coordenação e do professor Luiz Medeiros, que é a trilha trabalhista e previdenciária. Eu sou o professor José Maia, sou auditor fiscal do trabalho, sou também coordenador do MBA da BSSP, Trabalhista e Previdenciário, juntamente com o nosso colega, professor Luiz Medeiros, e estamos aqui coordenando essa trilha. Essa trilha tem muita coisa interessante, fala de auditoria, fala de perícia, fala de legislação trabalhista, um time de primeiríssima qualidade, e fala também do E-Social, não podia deixar de falar do E-Social. Eu começo me apresentando, eu, como disse, sou José Maia, sou auditor fiscal do trabalho, mas trabalhei, antes de entrar para o Ministério do Trabalho, para o então Ministério do Trabalho, trabalhei 10 anos na iniciativa privada e trabalhei nessa área de departamento pessoal, recursos humanos, folha de pagamento, trabalhei também na área financeira, na contabilidade, trabalhei no contas a pagar, de formas que eu tenho uma visão muito prática de como é a lida dentro de um escritório de contabilidade e como é a necessidade da empresa de se manter informada com relação à legislação, com relação aos processos, com relação a tudo do mundo do trabalho. E aí fui para o Ministério do Trabalho e, a partir de então, comecei a fiscalizar e ver o outro lado, né? Ver o outro lado, que é aquele de quem exige, de quem cobra as informações. Isso me permitiu ver, acredito eu, com um olhar diferenciado. E, num lance de muita sorte, tive a oportunidade de assumir um projeto grandioso, que é muito importante para o mundo do trabalho, que é o E-Social. Então, ainda no final de 2010, eu passei a coordenar esse projeto, e aí é uma longa história que eu vou falar aqui no começo da minha palestra, e é por isso que eu vou falar sobre o E-Social, onde faço parte da equipe até hoje, e quero situar vocês com relação ao andamento desse projeto. A trilha, como eu disse, tem muitas palestras interessantes que vão trazer conteúdo técnico, que vão trazer informações muito úteis, mas a nossa palestra hoje, que não podia deixar de estar na nossa trilha, é uma palestra muito mais informal, muito mais descontraída, onde eu vou tentar situar vocês do ponto em que se encontra o projeto, mesmo porque eu sei que não vou precisar falar aqui da importância do projeto, acho que todos já sabem, todos que trabalham na área contábil, na área financeira, também na área de departamento pessoal, já sabem a envergadura desse projeto, o tamanho, a sua relevância para o mundo do trabalho e o quanto ele se tornou essencial para qualquer profissional que trabalhe nessa área. Tudo isso as pessoas já sabem, vão ter oportunidade de assistir algumas palestras aqui, todas elas, como é um tema muito transversal, vão falar de alguma forma do E-Social, mas tem especificamente a palestra da minha querida amiga, professora Tânia Gurgel, que vai falar aí sobre o resgate da dignidade do trabalhador, da pessoa humana. Então, ela dá uma ênfase muito grande à importância do projeto. Eu parto do princípio que todos já conhecem o projeto, sabe o seu conteúdo, sabe o impacto dele no negócio e sua importância. Então, vou tentar fazer algo bastante descontraído para a gente se situar em que condições se encontra
o projeto, que ponto ele se encontra, mesmo porque tivemos muitas turbulências nesses últimos tempos, né? Muita turbulência. Sobretudo no ano passado, e vou falar disso, desse histórico, quando se cogitou, inclusive, acabar com o E-Social, né? Disseram, não, vamos acabar com o E-Social, muito complicado, o E-Social não vai simplificar, ao contrário, ele só complica, então a gente vai suspender isso. Mas isso não vingou, e é importante que as pessoas saibam, mesmo porque eu sei o quanto vocês têm necessidade de se situar com relação a esse projeto, com relação ao nível de patrocínio, sobretudo porque ele implica um investimento muito alto por parte das empresas, seja em treinamento, seja em software, em equipamento, em contratações, e muitas vezes o profissional, o gestor da área se compromete, seja com o dono da empresa, seja com aquele cliente, com sua posição com relação aos prognósticos, com relação a qual vai ser o futuro do projeto, e se ele não consegue passar uma informação de segurança, uma informação palpável, concreta, ele tem problemas, inclusive, para conseguir patrocínio dentro da empresa ou junto ao cliente, para fazer os investimentos necessários para estar em compliance com o E-Social. Essa vai ser a tônica dessa minha palestra, dessa minha conversa, desse bate-papo, para tentar situar vocês. E ao invés de dar, mais uma vez, um posicionamento concreto, como sendo o meu posicionamento, eu vou trazer você para fazer os raciocínios comigo, para entender de onde viemos, por onde passamos e onde estamos. E nós juntos, eu e você, vamos tirar as conclusões com relação a onde iremos no futuro. Na verdade, é o tema dessa palestra, né? O E-Social pós-pandemia do coronavírus, na verdade, da Covid-19, que é o nome da doença causada por esse vírus terrível. Quero dizer antes da minha saudade de participar das palestras presenciais, eu sempre gostei muito, acho muito valiosa aquela experiência, mesmo porque você tem a oportunidade de ver as pessoas de perto, abraçar, fazer amizade, conhecer novas pessoas. Qualquer evento que seja de uma tarde, de uma manhã, ou mesmo à noite, implica que você vai ter um jantar com os colegas, você vai reencontrar os conhecidos e também conhecer pessoas novas. Isso faz falta. Porém, não temos essa oportunidade agora. Por isso, vamos fazer dessa maneira um pouco mais distante, pelo menos fisicamente, mas eu espero que eu consiga passar para vocês como se estivéssemos numa conversa, num bate-papo informal, o que eu sinto com base nessas informações que eu vou passar para vocês com relação ao passado, o passado, presente e o futuro do projeto E-Social. Ok? Esse é o tema da palestra. Eu vou fazer um breve histórico para mostrar como as coisas evoluíram, e eu acho que é nesse histórico que eu vou contando as coisas para que nós tenhamos a noção do que está acontecendo. E vou falar das coisas que eu reputo mais importantes para que vocês saibam e tomem conhecimento. Vai ser isso que eu vou falar. Então, feito primeiro o elogio à iniciativa da BSSP de promover esse evento, aproveito para agradecer a todos os professores, tivemos uma quantidade expressiva de pessoas que quiseram participar, colaborar para que esse evento se tornasse o que está sendo, um evento de primeira. Já falei de nossa trilha trabalhista, onde vocês vão encontrar muitos assuntos com relação à área trabalhista e previdenciária. Não deixem de prestigiar esses outros colegas, porque eles trazem uma informação de muita qualidade. E então, como eu disse, a gente já pode fazer um breve histórico. O histórico que eu tinha a comentar seria que
Vocês já sabem, o projeto começou lá no final de 2010, era um projeto da Receita Federal do Brasil, que visava apenas substituir a GFIP. Na verdade, era seria um sistema para pegar as informações de folha de pagamento, unicamente de folha de pagamento. Na época, ele se chamava Volpag. E então, com o ingresso do Ministério do Trabalho, do INSS, da Caixa também, tudo isso mudou e se tornou um projeto, como vemos hoje, enorme e com muita informação, com toda a informação do mundo do trabalho. Ele passou a ser a língua a ser falada no mundo do trabalho com relação à prestação de informação. Ele cresceu e aumentou muito seu escopo. Essa foi uma coisa que aconteceu. Naquela época, o projeto foi caminhando e foi tomando vulto e tinha uma participação também da Caixa, como eu disse, Caixa Econômica Federal. Então, uma coisa relevante para nós começarmos a falar que foi construído nesse caminho foi o modelo de gestão do projeto E-Social. O projeto E-Social era um projeto coletivo desses diversos entes que eu falei, Receita Federal do Brasil, Ministério do Trabalho, INSS, também a Secretaria da Previdência e a Caixa. Começou como esse projeto coletivo, mas atentamos, desde o seu início, para a necessidade de envolvermos aquelas pessoas que seriam as que teriam que lidar com esse sistema e que, sem a ação proativa delas, o projeto não decolaria, e eu não tenho dúvida que foi a decisão mais acertada, que foi chamar as empresas para participarem do desenvolvimento do projeto. Então, criamos dois grupos muito importantes, que foi o grupo das empresas piloto. Ali, naquele grupo, as empresas vieram a participar, mas elas assinaram, na verdade, um acordo de cooperação, e elas iam ali como trabalhadoras. Elas iam para colaborar com a construção do sistema, para ajudar na homologação, ajudar nas sugestões, mesmo porque cada uma delas tinha uma expertise específica, por isso que nós já chamamos empresas tentando fazer um leque mais abrangente possível das áreas alcançadas, porque trariam e trouxeram uma valiosa contribuição com o seu conhecimento do seu negócio específico. Assim, criamos esse grupo que funciona até hoje. É o grupo que nós chamamos das empresas piloto. Mas, em paralelo, também criamos um outro grupo. Chamamos a participar as confederações, na realidade, as confederações patronais, porque são as que representam as empresas e que teriam que implementar os sistemas. Pois bem, chamamos essas entidades. Nesse momento, elas não vinham como colaboradoras necessariamente com sua expertise e não assinaram nenhum acordo de cooperação para que, por exemplo, não levassem informações que estavam sendo discutidas para fora daquele grupo, como é o caso das empresas piloto. Esse das empresas do GT Confederativo não tem sentido isso, porque elas representam, de fato, aquelas entidades. Eles são representantes de uma categoria, de um conjunto de empresas. Então, eles iam trazendo a opinião da sua entidade e não necessariamente trazendo sua experiência pessoal, sua experiência individual daquela empresa. Pois bem, com esses dois grupos conseguimos evoluir e passamos por muitas turbulências, eu diria. Eu tô no projeto desde o início e eu acho que eu passei por pelo menos 8 ministros distintos. A cada ministro que chegava, tínhamos a tarefa de poder, tínhamos a oportunidade de poder explicar o projeto e a tarefa de tentar convencer da importância, da necessidade de patrocínio e da dimensão que tinha esse projeto para o mundo do trabalho e também para o fisco, e também para a administração. Isso me parece que já ficou claro para todo mundo e não foi difícil convencer todas as instâncias em todas essas fases por que passou o governo. Eu acho que eu nunca passei
10 anos em que tivesse acontecido tantas mudanças no governo, eu diria no governo, não, no Brasil. Tantas mudanças tão significativas, né, tão importantes. E isso fez com que tivéssemos a tarefa de convencer as pessoas que iam chegando da importância e de dar continuidade a esse projeto. Acho que a gente teve trilhou um caminho muito acidentado, porém conseguimos construir e pavimentar esse caminho para chegarmos onde chegamos. Mas o que acontece era o que eu queria dizer com relação ao modelo de gestão, é que demandou uma mudança no modelo de gestão. Se tinha essa construção, se era de construção coletiva, com a participação das empresas piloto, participação também do GT Confederativo, e esses entes consorciados tomando as decisões, por determinadas vezes houve dificuldade, inclusive, de se conseguir fazer uma gestão mais eficiente ou mais célere, que atendesse às demandas de um projeto dessa dimensão. E houve brigas, eu acho que as pessoas todas acompanharam, muitas delas, e houve a necessidade também de criar uma mudança, de fazer mudança na própria estrutura de gestão do projeto. Como eu disse, dentre esses entes que se consorciaram para administrar e gerir esse projeto, foi criado um comitê gestor. Nesse comitê gestor faziam parte, sempre fez parte todos os partícipes, todos os entes que faziam parte do projeto, e eram onde sempre foram tomadas as decisões importantes do projeto. Só que, em determinado momento, houve uma mudança maior no governo, que foi a entrada desse novo governo a partir de 2018, início de 2019, na verdade, né, nas eleições de 2018, entrou o partido do PSL, entrou no governo Jair Bolsonaro, e na equipe do Jair Bolsonaro houve uma resistência muito grande ao projeto. Então, aquela tarefa que nós tínhamos e tivemos que fazer com todos os ministros que foram chegando antes dessa mudança mais substancial de governo, de levar o convencimento, a importância do projeto, a partir dessa nova equipe, a dificuldade foi maior, porque havia e ainda há uma resistência muito grande a qualquer sistema estatal que exerça algum controle maior sobre as informações. Há uma visão bastante liberal de que o Estado deve se abster de intervir na iniciativa privada, nas atividades das empresas, e só deve intervir quando for inevitável. O que acontece é que as pessoas não tinham noção do que era o projeto, sobretudo no seu aspecto de simplificação dos processos das empresas. Na verdade, um dos objetivos do E-Social é simplificar a vida das empresas, é fazer com que as empresas possam prestar uma informação de melhor qualidade, criando um clima mais seguro, de segurança jurídica, de certeza, ao mesmo tempo despendendo muito menos tempo e recursos. Essa é uma das características desse projeto. E esse projeto, em determinado momento, começou a ser criticado de forma muito árdua, de forma muito dura, e foi dito, isso aí logo no começo do ano passado, em 2019, que o projeto iria acabar. Isso criou uma insegurança muito grande em todo o mercado. Não só porque já se conhecia o projeto, já se sabia da importância dele para o país, para a administração e também para as empresas, como também pelos investimentos que já tinham sido aportados para fazer uma mudança dessa magnitude em todos os sistemas, para adaptação a uma nova forma de prestação de informação. E isso trouxe um problema grande para nós, que estávamos na equipe. Não conseguíamos acreditar que o projeto pudesse voltar atrás. O projeto já estava sendo implantado, mas aconteceu de termos que rever o projeto. O ministro
Paulo Guedes foi muito questionado sobre o projeto e nos apertou. E disse, olha, não faz sentido ter um projeto desse que vocês dizem que vai simplificar a vida das empresas, que vai melhorar a vida dos empregados, que vai melhorar as informações do governo, e todo mundo reclamando. Daí a gente já deduz que houve, com certeza, um problema sério de comunicação de nossa parte, da parte do governo, de comunicação, mas o fato é que havia e houve muita queixa, e então o ministro impôs uma condição, disse, tudo bem, olha, para esse projeto continuar, e ele só pensou em manter o projeto depois que nós tivemos que demonstrar o quanto ele iria simplificar, sim, a médio e longo prazo a vida das empresas, porque ele substituiria, de fato, diversas outras obrigações. Quando convencemos isso, ele disse, tudo bem, então o projeto pode continuar desde que seja simplificado. E demandou-nos uma nova versão desse projeto que viesse mais simplificada, que exigisse menos informação das empresas e que exigisse e que fosse mais fácil das empresas prestarem as informações. Isso foi no decorrer de 2019. Para nós foi eu costumo dizer, foi uma mega cena, porque nós conseguimos manter o projeto, demos sequência, demos continuidade naquele processo de substituição de obrigações que a gente sempre sonhou, que a gente quis, e que talvez a demora na substituição dessas obrigações fez com que o projeto se encontrasse ou em algum momento fosse questionado daquela maneira, mas fizemos a substituição do livro de registro de empregados, fizemos a substituição do CAGED, a substituição da RAS, fizemos a substituição da carteira de trabalho, acabamos com a obrigação, com o ônus de um empregador ter que fazer uma anotação numa carteira física, acabamos com quase com o sofrimento dos trabalhadores de terem que tirar sua carteira, ir para uma repartição, muitas vezes com dificuldade para ter a sua carteira, aquela carteira que era o próprio arquivo físico dos seus direitos, e que a chuva vinha e levava aquela carteira ou estragava. Ao contrário, nós conseguimos fazer nós dizemos, um upgrade nessa carteira de trabalho, se tornou uma carteira virtual, onde o empregador faz as anotações por meio do e-social e aquilo repercute naquele mesmo momento na carteira de trabalho, e o empregado fica sabendo o que é que foi anotado, e por meio daquela informação ele tem uma segurança de que aquele seu direito está resguardado, está guardado no ambiente seguro e no ambiente não sujeito às intempéries. Mas tínhamos a tarefa, e temos, e é onde eu quero chegar, ao ponto que nós estamos, tínhamos a tarefa de simplificar o e-social. Então, como vinha vindo a gestão? Vinha vindo por meio desses entes, deliberando lá naquele comitê gestor, mas em algum momento, também foi no meados do ano passado, houve uma mudança nos entes partícipes. O governo achou por bem que a Caixa não deveria participar do desenvolvimento desse projeto. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública do setor bancário e também é uma instituição financeira. Em algum momento, não achou-se adequada a participação da Caixa no projeto, e a Caixa saiu, na verdade, porque a Caixa já participava como representante do Conselho Curador do FGTS. Foi nessa condição que ele veio participar. Mas, mesmo assim, o Conselho achou por bem mudar essa sua representação e trazer para a própria Secretaria do Trabalho essa representação e não mais a Caixa. Isso implicou mudança substancial na gestão e também no projeto. Não vou ter tempo aqui de falar do projeto, já disse isso, partir da premissa de que todos vocês já conhecem o projeto,
e sabem que o E-Social faz parte de um ecossistema, participa de outros sistemas com os quais ele se relaciona, como, por exemplo, a DCTF Web. Ele também se relaciona com o sistema da Caixa Econômica Federal, que gera as guias relativas ao FGTS, que são feitas com base nas informações prestadas no E-Social. Porém, a maioria também já sabe que nós estamos desenvolvendo um outro sistema no âmbito do Ministério da Economia para fazer a própria geração da guia, cabendo à Caixa, essa é a ideia, manter ainda as contas vinculadas, fazer toda a operação dessas contas, como agente operador do FGTS, mas o sistema da geração de guia, que vai se basear no E-Social, está sendo desenvolvido pelo Ministério da Economia, na verdade, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, e em breve vai estar lendo as informações do E-Social para gerar essas informações. O que eu quis chamar a atenção aí foi só da mudança na gestão. Então, quem está gerindo o projeto hoje? Com a mudança do governo, também houve uma mudança substancial na estrutura administrativa do governo federal, né? Houve simplesmente a extinção do Ministério do Trabalho, ele virou uma secretaria especial de Previdência e Trabalho, foi isso que aconteceu, que está ligada ao Ministério da Economia, assim como a Secretaria da Receita Federal, tem uma Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, que também está ligada no Ministério da Economia. Então, a relação entre esses entes que desenvolviam esse projeto ficou muito mais fácil porque estão sob a guarda, sob o guarda-chuva lá do mesmo Ministério, o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes. Então, agora, quem gere esse projeto é o Ministério da Economia, na verdade, a Secretaria da Previdência e Trabalho e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, e conta com a participação do INSS, que ainda faz parte do comitê gestor, colaborando com todas as informações, mesmo porque é dessas informações que o CNIS é alimentado. Essa é a mudança de estrutura que eu acho importante que as pessoas se situem, porque trazem implicações com relação a todo o projeto. Pois bem, quando nós estávamos no meio desse processo de que queriam acabar com o E-Social, voltando para o assunto, o ministro Paulo Guedes impôs uma mudança substancial na estrutura do projeto para que ele fosse mais simples, que ele fosse simplificado, e nós anunciamos, então, que iríamos fazer uma mudança no layout, na verdade, que a gente ia criar um novo sistema, porque era essa a demanda legislativa. Isso chegou aí ao Congresso e veio como uma demanda legislativa de que o E-Social teria que ser substituído por outro mais simples. Pois bem, ele está sendo substituído por outro mais simples, que ainda não tem nome, Nós temos nos referido a ele como o novo E-Social. Eu já vi cursos aqui na internet que o pessoal está fazendo aqui, são a relação E-Social e o novo E-Social. Provavelmente vai ter um nome em breve, mas mesmo assim o que a gente tem que saber é que o novo E-Social adota a mesma estrutura, mesmo porque foi um compromisso assumido pelos então secretários especiais de tentar preservar todo o investimento que foi feito no E-Social. Ele preserva a estrutura do E-Social, que já estava sendo implantado, já está sendo implantado, apenas virá com uma redução substancial da quantidade de informações que serão solicitadas e também das regras de validação a que são impostas as informações que são submetidas ao E-Social. Essa foi a resposta dada ao ministro com relação à sua demanda de simplificação do E-Social. E essa nova versão já estaria publicada, não tivéssemos tido essa intercorrência de uma pandemia, nunca esperávamos passar por isso. Isso tem cara do passado, né? Febre espanhola, gripe espanhola, sei lá, peste negra, sempre me passou algo muito distante, não mais condizente com o nível de desenvolvimento social. Mas, ao contrário, estamos aprendendo, e eu acho que toda experiência é muito válida. Mas não fosse isso, nós já teríamos publicado, era o nosso compromisso, eu acho que a gente estava com o compromisso de publicar ainda no final de fevereiro, talvez no começo de março, a versão
do novo E-Social, a versão do layout do novo E-Social, que, na verdade, é uma redução da versão 2.5, que está em produção hoje, que está funcionando, a partir de uma retirada de diversos eventos, a partir da diminuição de algumas regras de validação, como eu disse, e que vão ser implantadas, estavam previstas de serem implantadas logo mais, ainda esse ano. A demanda de informação que todos têm é com relação a essa nova versão. Se havia uma dúvida com relação à continuidade do projeto, a se o E-Social ia superar aquela crise, aquele bombardeio que ele sofreu no ano de 2019, e eu costumo brincar dizendo que o E-Social podia se chamar, o novo nome poderia ser Fênix, né, o que renasceu das cinzas. Eu digo também que eu faço referência, tive oportunidade em alguma palestra, não lembro bem, de fazer referência àquela frase associada ao filósofo Nietzsche, que ele diz: aquilo que não nos mata, nos fortalece. É a expressão que eu acho que fala bem sobre o que aconteceu com o E-Social e que o E-Social demonstrou ser necessário para a simplificação e a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Ele se mostrou como o caminho e a possibilidade de se colherem informações de melhor qualidade por um caminho mais simples e mais seguro. Eu acho que essa é a lição que nós tiramos desse processo, e a primeira coisa que nós queríamos assegurar aqui é a continuidade do projeto. Então, as pessoas que têm seus budgets, seus orçamentos para fazer suas apostas, seus investimentos, eu já diria que não temos nenhuma perspectiva mais de questionar a continuidade do projeto. Então, o E-Social vai continuar. O E-Social vai continuar e é necessário que todos se adaptem a essa nova forma de prestação de informação. Partindo dessa certeza ou dessa sentença, vou fazer aqui alguma reflexão sobre o ponto de implantação que se encontra o projeto. As pessoas sabem que o projeto foi... decidimos por fazer uma implantação por etapas, sempre associando etapas a grupos de empresas, e dentro de cada grupo ou de cada etapa, nós fizemos uma implantação por fases. Fases significava, primeiro, prestar algumas informações do E-Social, depois outras, e depois a totalidade das informações. Para, então, fazermos a integração do E-Social com os outros sistemas, como, por exemplo, a substituição da GFIP. Essa fase da substituição da GFIP a gente só faz depois de conseguir implantar todas as fases do E-Social dentro daquele grupo de empresas. Fizemos assim. Então, em que ponto estamos? Nós conseguimos aí, no decorrer do ano de 2018, implantar, como tínhamos deliberado e achávamos que era a melhor alternativa, e se mostrou como a melhor alternativa, conseguimos implantar para as empresas grandes. O primeiro grupo de empresas, que é aquele composto pelas empresas que tiveram ou que têm um faturamento acima de 78 milhões, é um grupo muito reduzido de empresas, que nos permitiu ter um laboratório, um universo de controle muito maior, cerca de 12 a 13 mil empresas que têm esse faturamento anual. Nós conseguimos implantar o E-Social em todas as suas fases, ou quase todas. Quais são as fases? A primeira fase, que é aquela em que as empresas mandam os eventos iniciais, apenas suas tabelas, suas informações de configuração quase de um E-Social. Depois,
as informações da segunda fase, que é aquela que as empresas prestam as informações relativas à movimentação de trabalhadores, admissão, desligamento, afastamento, etc. Na terceira fase, que tudo isso a gente fez primeiro no primeiro grupo, né? Onde a gente tinha controle e foi aprendendo, não só adaptando nossos sistemas, como as empresas adaptando os seus sistemas, mas fomos aprendendo e medindo qual seria o melhor time para fazer essas mudanças. Então, na terceira fase, as empresas passaram a fazer as informações de folha de pagamento. É o que a gente chama dos eventos periódicos. Pois bem, a partir daquele momento que nós vimos que as empresas já estavam conhecendo a dinâmica do E-Social, a forma de prestar aquelas informações, nós ficamos à vontade para dizer, a partir de agora, não mais serão geradas guias de recolhimento de contribuição previdenciárias a partir do seu sistema de folha que você usa lá. Ao contrário, vai ser gerado a partir das informações que serão prestadas, ou que já estavam sendo prestadas ao E-Social. Então, podemos virar a chave com a substituição da GFIP e a adoção do outro sistema, esse sim de competência exclusiva da Receita, que é a DCTF Web, e virar essa chave de maneira segura e conseguimos fazer com que o E-Social fosse, vamos dizer assim, todo implantado, o novo modelo fosse implantado para esse primeiro grupo de empresas, as empresas maiores. Eu não digo que foi todo implantado por dois motivos. Primeiro, porque o E-Social é um projeto dinâmico, ele vai estar sempre crescendo e vai estar sempre sendo implantado. Mas é porque tem uma, vamos dizer assim, que a gente chama de uma quinta fase, que é a obrigatoriedade do envio das informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Essa a gente ainda não implantou sequer para o primeiro grupo. E eu vou falar sobre isso porque é uma demanda recorrente de muita gente. Eu vou falar especificamente sobre esses eventos. Mas tentando dar continuidade nesse histórico, na verdade, implantamos para o grupo 1 todo o E-Social e depois conseguimos, aí, no decorrer de 2019, também implantar todas essas fases para esse segundo grupo de empresas. Quem é o segundo grupo de empresas? São as empresas médias. São aquelas com faturamento ali acima de 4,8 milhões de reais, mas abaixo dos 78 milhões, pois as acima já estão lá no grupo 1. No grupo 2 estão essas intermediárias. E essas empresas também conseguiram, no seu tempo, na verdade, não foi no mesmo tempo das empresas grandes, mas no seu tempo, essas empresas conseguiram passar pela fase 1 dos eventos iniciais, pela fase 2 dos eventos não periódicos, movimentação de trabalhadores, conseguiu passar pela fase 3, que é aquela de folha, e também já tiveram substituída a forma de se gerar a guia de recolhimento da contribuição previdenciária. Ou seja, substituiu a GFIP pela DCTF Web, e esse grupo das empresas, aí é um grupo muito maior de empresas em relação ao primeiro grupo, aí tem aí mais de 2 milhões de empresas, ou em torno disso, já está prestando as suas informações pelo caminho do E-Social. Tudo isso foi o que possibilitou a gente fazer essa substituição, que eu já fiz referência aqui no começo, pelo menos para essas empresas, da RAIS, do CAGED, com relação à carteira digital, com relação ao livro de registro, com relação a essas empresas. Mas nós iniciamos no ano passado ainda, e no começo desse ano também, a implantação do E-Social nas empresas do terceiro grupo. Quais são as empresas do terceiro grupo? Todas as outras que não são do primeiro e do segundo, nem são do quarto. Praticamente isso. Quarto grupo. Qual é o quarto grupo de empresas? Pronto. O quarto grupo de empresas não é de empresas, é um quarto grupo de implantação que diz respeito aos órgãos públicos, na verdade, aos entes públicos. E as empresas não, e entidades internacionais, é o grupo de consulados, embaixadas e a União, os estados, os municípios e algumas secretarias, alguns entes que se relacionam.
Órgãos públicos. Vamos colocar esse de fora, que a gente fica com 3 grupos distintos. 1, 2 e 3, que são de empresas. São de empresas, sim. As grandes, as médias e as pequenas. E as pequenas, nesse grupo das pequenas, a gente incluiu todo o resto. Aí está as empresas pequenas, que são aquelas do Simples Nacional, faturamento abaixo dos 4,8 milhões. Tem lá as próprias pessoas físicas, aquelas que são empregadoras. Tem um médico, tem um engenheiro, tem um dentista, ele é empregador também de uma secretária, de alguém. Tem os empregadores domésticos, esses já tinham entrado antes, é verdade, desde 2015, com uma demanda específica da mudança da legislação do doméstico. Mas funciona direitinho, mas estaria nesse grupo, assim como as pessoas físicas também estão, as empresas ou entidades sem fins lucrativos, tem lá os condomínios de edifício, condomínio de... Enfim, as entidades que não têm finalidade lucrativa também estão aí. É esse terceiro grupo. E a gente começou a implantação desse terceiro grupo. Implantou o quê? Implantou a primeira fase, que é aquela do envio dos eventos iniciais, as empresas enviaram. Passou a ser obrigatório o envio das informações dos eventos não periódicos, a movimentação dos trabalhadores dessas empresas, e eles passaram a prestar essas informações, que essas informações da segunda fase, e que chegou essa pandemia, e essas empresas se encontram no aguardo, na verdade, para a implantação da terceira fase de implantação do E-Social, que é passarem a prestar as informações relativas à folha de pagamento, ou seja, os eventos periódicos. É esse o aguardo dessas empresas. Na verdade, esse cronograma já está posto. Nós já publicamos, no começo do ano, um cronograma para que as empresas do terceiro grupo passem a ser obrigadas a enviar as informações de folha de pagamento. Fizemos até um escalonamento dessa obrigatoriedade para essas empresas, a demanda delas, por demanda delas, para que não fossem tornados, essa obrigatoriedade não fosse para todas ao mesmo tempo. Dividimos lá em grupos de CNPJ, do 0, 1, 2 em setembro, 4, 5, 6 em outubro, o restante em novembro. O que a gente queria era que, até o final desse ano, todas as empresas do terceiro grupo tivessem cumprido a obrigação, já estivessem conseguindo fechar sua folha no E-Social, prestar suas informações no E-Social, para que no começo do ano nós pudéssemos irmos para a quarta fase, que seria a de substituição da GFIP pela DCTF Web, e então começar o ano de 2021 com todas as informações de todas as empresas. E aí considerar o E-Social, vamos dizer assim, implantado no seu primeiro propósito. Também tínhamos, e aqui eu já começo a dar uma notícia sobre a parte de segurança e saúde, também tínhamos previsto que a partir de setembro desse ano, está no mesmo cronograma que eu fiz referência há pouco, que as empresas do terceiro grupo estariam obrigadas a prestar as informações de folha de pagamento, também está nesse mesmo cronograma a previsão de que as empresas, essas agora do primeiro grupo, implantem a última fase do E-Social, ou essa última fase que a gente planejou até agora, que é a das informações de segurança e saúde. Depois que a gente fizer a implantação dessa parte de segurança e saúde nas empresas maiores, a gente vai ver como foi essa implantação, aí a gente passa para o segundo grupo de empresas, depois para o terceiro grupo de empresas. Mas está previsto ainda para setembro essa implantação desses módulos. Pronto, é aqui que estamos. Esses prazos vão ser cumpridos? Esse cronograma vai permanecer de pé? Essa é a pergunta-chave, né? A pergunta que todos fazem, é uma pergunta que nos estão demandando muito a resposta. E o que nós podemos dizer? Na verdade,
acho muito difícil que a gente consiga, depois de uma quarentena dessa, depois de uma pandemia, depois de uma mudança de prazos de todos os tributos, como nós fizemos, a FGTS teve sua exigibilidade suspensa, teve o Simples Nacional, teve a contribuição previdenciária, foi diferida, todas as obrigações foram postergadas, dificilmente nós vamos ter condição de exigir das empresas que estejam prontas para dar esses 2 passos, seja as empresas pequenas, as do terceiro grupo, começarem a implantar a folha de pagamento nesse prazo que está previsto, seja as empresas do primeiro grupo conseguirem implantar os eventos de segurança e saúde. Não estou aqui anunciando, nem tinha condição de fazer isso, uma mudança no cronograma. Estou espelhando, eu estou apenas dividindo com vocês um sentimento de que acho muito difícil que seja possível se preservar esse cronograma depois de tudo que nós estamos passando, nas condições que estamos passando. Mesmo porque o nosso compromisso era que, quando essa nova fase, a fase, digamos assim, a terceira fase, que é a de prestação de informação de folha de pagamento por esse terceiro grupo, fosse exigível, ou seja, a partir de setembro, nós já tivéssemos publicado o layout do E-Social simplificado, do novo E-Social. Novo E-Social. Isso não sei se já teremos aí ou em breve teremos aí um novo nome, mas até o cuidado que nós estamos chamando de novo E-Social, estamos colocando no layout, que já foi publicado um layout beta, foi publicado um layout porque as empresas têm a noção sobre o que a gente está falando. Não acredito que nós saiamos muito do que foi previsto ali naquela versão beta. Nós sempre procuramos publicar uma versão beta para que as empresas, claro, são milhões de empresas que têm a oportunidade de dividir conosco sua opinião. Epa, pisaram na bola aqui, epa, está faltando isso. Por isso a gente publica com antecedência, mas não nos chegou nada que venha mostrar, ou pelo menos nada que a gente possa classificar aí como fratura exposta, como algo que não está coerente. Não, ao contrário, provavelmente vai ser algo muito parecido com essa versão beta, mas o fato é que nós não tivemos condição, face a tudo que estamos passando, de publicar a versão oficial. E nós temos, por prática, deixar uma versão nova de layout, como eu ia dizendo, que essa se chamará 1.0, porque será de um novo E-Social, e não uma 2.6, continuidade de uma 2.5, como é que está na produção hoje. Vai ser a 2.6, não vai ser 2.6, vai ser a 1.0. E como nós não tivemos condição ainda de publicar o layout definitivo dessa versão simplificada, que é o novo E-Social, dificilmente nós vamos poder exigir das empresas esse prazo, porque depois da publicação do layout oficial, as empresas precisam de algum tempo para fazerem suas modificações nos aplicativos, nos seus softwares, de fazer treinamento e de levar a informação para a ponta, que são seus clientes, que são as empresas que, ao fim e ao cabo, são quem vão ter que operar e prestar essas informações. E nós temos uma atenção e um cuidado muito redobrado com essas empresas do terceiro grupo. Porque se você tem as empresas grandes que são estruturadas, se você tem as empresas médias que têm uma certa estrutura, já estão mais organizadas como empresa, no grupo 3 você tem de tudo e mais um pouquinho. Você tem muita gente desorganizada, muita gente que não está lá, por exemplo, o MEI que tem empregado. Qual é o MEI que tem empregado, que sabe de todas as coisas, como tem que agir? Poucos têm. Na verdade, sempre vai rolar trabalho para, ou sempre, se não sempre, mas na maior parte das vezes, para o contador, para aquele escritório de contabilidade. E esse tem uma demanda grande, porque quem trabalha com empresa pequena, via de regra, trabalha com muitas empresas pequenas. Porque
ele precisa da escala para o escritório dele. E é muito trabalho. Então, esse público especificamente nos chama a atenção e nós sabemos da necessidade de trabalhar com mais prazo, com mais tempo e com um nível de informação melhor. O que eu posso dividir com vocês com relação a essa previsão de mudança de cronograma é de que eu tenho um sentimento muito claro e ouço falar das pessoas de que esse cronograma de implantação da terceira fase, desse terceiro grupo de empresas, vai acontecer, assim como da própria informação de segurança e saúde. Eu, Maia, que tenho uma necessidade muito grande, uma vontade muito grande de ver esse projeto totalmente implantado, sempre estou tentando influenciar de alguma maneira para que essa postergação não seja sine die, que não seja sem previsão de quando, que não seja feita sem a publicação de um novo cronograma. Por quê? Porque é muito importante as pessoas terem os horizontes. Mas para a definição, até para a definição do novo cronograma, nós precisamos das informações que não estamos tendo agora, que é o quanto tempo vai durar essa pandemia ou a dificuldade de trabalho das empresas, qual o tempo que as empresas vão precisar para fazer as adaptações no novo sistema que a gente ainda vai publicar. Essas informações são meio que preliminares, são necessárias para que nós possamos fazer na verdade, projetar um cronograma mais factível, mais realista. Isso é necessário. Por outro lado, o tempo está passando e as empresas estão dizendo, cara, cadê? A gente está aqui, vai entrar em setembro? Vocês estão dando um sentimento de que não vão, mas ninguém publica e eu tenho obrigações, eu tenho que responder para o meu cliente, eu tenho que responder para a minha sucursal, para a matriz, muitas vezes fora do país. Então, a gente sabe da necessidade e essa discussão já está sendo travada no âmbito do governo para se precipitar e não se deixar para a última hora essa publicação, se houver, de um novo cronograma. Mas, por outro lado, a gente também não quer fazer antes de ter todas as informações necessárias para se fazer uma publicação de um novo cronograma mais seguro e mais factível. Enfim, essas são muitas perguntas que são feitas e que eu queria dividir com vocês. Eu não pretendo me estender mais, mesmo porque eu nem poderia, e mesmo porque eu sei que o mais importante, a mensagem mais importante, que eu acho que é o que você veio aqui procurar, ou que as pessoas que me procuram querem saber, é com relação à continuidade do projeto. O projeto continua? Continua. O E-Social já é um fato, já é uma realidade, não tem mais retorno? Certo. E a minha empresa precisa investir em treinamento, em sistema, em coisa? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí eu faço eu dou essa sugestão, eu faço esse comentário não só para as empresas, como para todos os profissionais da área de processamento, da área de departamento pessoal, na área de recursos humanos, é que, diante da realidade, não há mais espaço para a pessoa não conhecer o E-Social, para a pessoa não saber com precisão do que se trata e ter domínio desse assunto. Mesmo porque, e aí parece até sofro até corro o risco de sofrer aí muitas gozações ou muitas críticas, é muito mais simples do que parece. Se você procurar profissionais capacitados, ou você se aproximar, você ir lá, correr atrás da informação, pegar o manual do E-Social, pegar o layout, entender como ele funciona, tudo passa a fazer sentido e você começa a detectar com clareza que passos você tem que dar na sua empresa para estar apto a
implantar o e-social e a ter um e-social funcionando com segurança. Você tem uma noção clara do nível de informação que você vai estar partilhando com o governo, que aumenta muito a percepção de risco. Você vê o nível de transparência, o nível na verdade, de risco que você corre quando você não faz a coisa certa. É diferente de um tempo passado em que você fazia a coisa de qualquer jeito e muitas vezes não tinha problema. Eu comento qual é o número de empresas que são fiscalizadas até hoje. Cerca de 3% das empresas são fiscalizadas. A partir do e-social, essa história muda, essa coisa muda. O nível de cobertura de um sistema desse é de 100%. Eu estou falando aqui de todas as empresas. O microempreendedor individual que tem um trabalhador vai estar prestando informação da folha de pagamento do seu empregado no e-social. A grande empresa vai estar prestando as informações. Todas as empresas estarão prestando informações. Todas as empresas do mesmo ramo. Então, fica muito fácil para o fisco cotejar essas informações. Puxa, 80%, 90% das empresas desse segmento tem esse perfil com relação, seja a segurança e saúde, seja com relação a pagamentos de tributos, com relação... E esses 10% que destoam, fica muito mais fácil de se fazer digamos assim, uma fiscalização mais focada, mais dirigida. Então, diante do aumento do risco e da percepção desse risco, esperamos, e eu tenho certeza que vamos contribuir para que tenhamos um nível de adimplência muito maior, e nisso há uma demanda muito grande do papel do contabilista, do contador, do auditor, do perito, com relação à análise das informações para que sejam prestadas com segurança jurídica, e que eu acho que não tenho dúvida, vai criar uma mudança grande no mercado, no perfil dos profissionais da área de departamento pessoal, o que só corrobora a ideia da necessidade de treinamento, de conhecimento, de investimento num software que funcione, que seja adequado, de uma empresa séria. Não tem mais espaço para gambiarra, para fazer as coisas de qualquer jeito, porque você vai estar muito mais exposto. Eu queria passar para vocês essa visão de continuidade do projeto, de que o projeto... Eu não falei algo muito importante e deixei para falar no final, mas quero fazer esse comunicado quase. E aí eu vou falar especificamente da nossa Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, que criou uma coordenação geral. Eu trabalho nesse projeto há muitos anos, há 10 anos eu estou nesse projeto, já comentei com vocês, e a gente nunca teve uma estrutura tão boa, governamental, para gerir esse projeto e outros com relação ao governo digital. Então, a Secretaria Especial, a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, criou uma coordenação geral específica, uma equipe muito boa, está lá, você conta lá com um pessoal que todas as vezes que eu estou com eles, eu fico impressionado, eu digo, puxa vida, que equipe fora de série. E está sendo gerida pelo coordenador geral, que está sendo o responsável pelo e-social, que é o meu colega, querido amigo, João Paulo Ferreira Machado. O João Paulo está coordenador geral dessa coordenação geral de governo digital trabalhista, está com uma equipe excelente, fazendo um trabalho de primeira, e eu queria dar essa notícia até para que se veja o nível de patrocínio que está sendo dado, a importância que tem esse projeto, que é transversal, em todo o governo federal, e que estamos, eu diria que, com mais condição de trabalho do que sempre tivemos. Eu acho essa uma informação muito rica e importante, e aqui faço comunicado. O colega João Paulo também é nosso professor,
também é nosso palestrante. Se vocês tiverem a oportunidade, podem assistir à palestra do João Paulo. E o que eu posso dizer é que o projeto está em ótimas mãos e que eu tenho hoje uma tranquilidade muito grande com relação ao futuro desse projeto e ao papel que nós desempenhamos. Todos os cantos que eu fui, eu dei muitas palestras nesses 10 anos, fui nesse Brasilzão de fora a fora, e todas as vezes eu fiz esse convite para que as pessoas se tornassem protagonistas, e porque o projeto não tenha dúvida, de construção coletiva, e que é a oportunidade para que cada um se aproprie e tome conta desse projeto e se capacite para ser as pessoas de referência, seja na empresa, seja no mercado. Eu quero ser a pessoa de referência com relação ao E-Social. Por quê? Primeiro, porque eu fui lá, peguei o chifre, o boi pelo chifre, dominei o assunto e aqui eu sei do que estou falando. É muito importante. Muita gente fala do E-Social sem saber do que está falando. Isso é que eu fico impressionado. Seja na mídia, mas isso é muito comum, a imprensa fala de maneira superficial, confunde tudo, mas eu vejo muita gente qualificada. Aliás, vi no começo desse governo as pessoas falando de coisas e citavam exemplos que não existiam. Então eu dizia, cara, que coisa grave, as pessoas estão falando sobre o que não sabem. Mas o convite que eu sempre fiz foi: venham, conheçam, se apropriem, e a partir daí vocês terão, e essa foi a mensagem que eu tentei passar, que essa é a linguagem atual do mundo do trabalho, então vocês terão domínio sobre a nova forma de prestação de informação do mundo do trabalho. Essa era a minha mensagem, eu tentei fazer algo descontraído, algo simples, me privei de fazer uns PowerPoints, tem alguns aqui, posso até disponibilizar para vocês, mas eu queria fazer um bate-papo dizendo do meu sentimento, seja com relação à continuidade do projeto, seja com relação ao ponto em que estamos no projeto, dei uma certa expectativa com relação a uma possível mudança de cronograma, seja do cronograma com relação ao término da implantação do E-Social, seja para o terceiro grupo, com relação às folhas de pagamento, seja para o primeiro grupo, que seria o primeiro a ser implantado, as informações de segurança e saúde. O que eu faço questão de dizer é: não esmoreçam, não desanimem, continuem se dedicando, dominem isso, levem para o seu cliente, levem para o seu gestor, para a sua empresa, a importância desse projeto, a importância de se aportar recursos, seja para treinamento, seja para desenvolvimento de software, seja para revisão de processo, seja para uma auditoria. Por quê? Porque é necessário. Não é mais uma coisa que possa ser, que vai acontecer. Já é realidade e é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu estou muito feliz em poder participar desse evento, muito feliz em poder passar essa mensagem para você. Estou muito feliz em participar com todos esses meus colegas, então eu termino esse meu bate-papo recomendando assistir a todas as palestras da nossa trilha, quero assistir com relação às das demais trilhas e quero agradecer a você por ter participado e peço que você dá a dica aí para os colegas, fala para todo mundo e diz que não perca esse grandioso evento que é o Pensar Contabilidade, que é a hora que temos para refletir sobre o nosso papel nesse grande negócio, nessa grande oportunidade de realização profissional e realização pessoal. Eu acho que as coisas aí se confundem. Ok? Obrigado a você e passa a dica para todo mundo. Tchau.